Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo, vou fazer a correção dos exercícios de fixação, que foi a última lista de exercícios que eu postei no GR8 antes do período das avaliações diagnósticas, tá? Então, se você não fez, dá uma conferida lá no GR8 e faça esses exercícios. Pode ser copiado e respondido no caderno, então você pode imprimir a ficha e responder na própria ficha, ok? Vamos então à correção. A questão número 1 fala o seguinte: considerando a reta numérica inteira abaixo, dê a distância d. Letra A, negativo 6 até o zero. Negativo 6 até o zero vai ser uma distância de 6. Conferindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no zero. Na letra B, de 0 até 4. Distância de 0 até 4 é 4, tá? 1, 2, 3, 4. Na C, a distância de 5 até 0 será 5, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a distância de 0 até o negativo 3 será uma distância de 3. 1, 2, 3. Na letra E, a distância de negativo 6 até negativo 3 será uma distância de 3 também. Observe. Negativo 6 até 3. 1, 2, 3. Ok? Ou então, a gente pode fazer subtraindo o maior pelo menor. Ok? Então, qual que é maior? Negativo 3 ou negativo 6? O negativo 3. Tá? Então, vou pegar aqui negativo 3 menos negativo 6. Isso daqui chama operações com números inteiros. A gente vai aprender mais para frente. Eu vou ter, então, negativo 3. Quando eu tenho dois números negativos, eles se tornam positivos. Então, negativo 3 com positivo 6. Isso daqui resulta em positivo 3, certo? Não se preocupe que eu ainda vou explicar essa parte aqui. É só mesmo para exemplificar essa distância. Na F, negativo 2 até positivo 2 é uma distância de 4. Observe por quê. De negativo 2 até 0, a distância é 2. E de 0 até positivo 2, uma distância de 2 também. Então, 2 mais 2, 4. Conferindo. 1, 2, 3, 4. Ok? Agora a letra G. A distância de negativo 3 até positivo 4 será uma distância de 7. Observe por quê. De negativo 3 até 0, a distância é 3. E de 0 até 4, uma distância de 4. Então, 3 mais 4, 7. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Letra H. A distância de negativo 5 até negativo 1 é uma distância de 4. Observe. 1, 2, 3, 4. Então, a distância de 4. Letra I. Distância entre positivo 1 e 5. Distância de 4 também. Observe. 1, 2, 3, 4. Ok? Ou então aqui, pegando o maior e subtraindo pelo menor, 5 menos 1, 4. Na J, distância de positivo 5 até negativo 5. Vai ser uma distância de 10. Observe. De positivo 5 até 0 é uma distância de 5. E de 0 até negativo 5 também é uma distância de 5. Então, 5 mais 5, 10. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Questão número 2 agora. Descubra a unidade de medida que está sendo usada e indique quais números pertencem aos pontos A, B, C em cada reta numérica. Veja o exemplo na letra A. Então, na letra A,
a unidade de medida é de 1 em 1. Então, o A vai ser 4. Observe aqui por quê. O zero está aqui. Se aqui é negativo 2 e tem um espaço aqui entre eles, então logo aqui vai ser o negativo 1. Aqui então vai ser o 1, aqui será o 2, nesse espaço aqui será o 3, logo aqui será o 4, ok? Agora a letra B. O zero está aqui. O próximo número é o negativo 10, que está nesse ponto aqui. O próximo ponto está aqui. Se a distância de 0 até aqui é 10, então aqui também vai ser 10. Só que o número está negativo. Então, aqui vai ser negativo 20. Logo, o próximo ponto será negativo 30. Então, o valor de A na letra B é negativo 30. Agora, letra C. O zero está aqui. Eu tenho um ponto, 2, 3, 4, 5 pontos até chegar no ponto A. Então, se aqui é 200, negativo 200, aqui será negativo 100. Agora, contando de 100 em 100. 100, negativo 100, negativo 200, aqui será negativo 300, negativo 400, aqui então será negativo 500. Ok? Então, o valor de A na letra C é negativo 500. Só lembrando também que na reta numérica, os números negativos crescem em sentido contrário aos números positivos. Letra D. Aqui eu tenho o zero, o próximo ponto é o ponto A, e depois do ponto A eu tenho o outro ponto que é o positivo 14. Então, se a distância daqui até aqui é 14 e eu tenho um ponto entre esses dois, então a metade de 14 será 7, tá? Então, a distância aqui é de 7 em 7, logo o ponto A, ele vale 7. E. Na letra E, o zero está aqui, eu tenho esse ponto aqui, que é o positivo 10. E antes desse ponto, eu tenho outro ponto aqui. Olha, aqui será o positivo 5 e aqui será positivo 10. Logo, aqui será negativo 5, ok? Então, o ponto A aqui é negativo 5. Letra G agora. O zero está aqui e aqui eu tenho 6. Vamos ver qual que vai ser a medida aqui. Olha, eu tenho 1, 2, 3 pontos até chegar no positivo 6. Então, aqui está contando de 3 em 3. Observe. 0, 1, 3, 6. Então, ó, 1, 3, 3 mais 3, 6. Então, aqui está contando de 3 em 3. Logo, aqui também vai estar de 3 em 3, tá? Então, aqui vai ser negativo 1, aqui negativo 3, e nesse ponto, negativo 6. Então, na G, o ponto A vai ser negativo 6, o ponto B será 3, opa, aqui é B. E o ponto C será negativo 1, ok? Agora, a próxima parte, letra H. Olha, o zero está aqui e o próximo ponto é positivo 5. Então, tá contando de 5 em 5. Então, aqui vai ser 10, positivo 10, né? Ou 10, tanto faz. E aqui será 15. Logo, o ponto A será negativo 5 e aqui negativo 10, negativo 15 e assim por diante, tá? Então, na H, o ponto A será negativo 5,
O ponto B será positivo 10 e o ponto C será positivo 15. Só lembrando que os números positivos, eu posso representar eles tanto com o sinal de positivo na frente ou sem sinal, tá? Ambos estão corretos. Letra I. Eu tenho o zero aqui negativo 3. Se tá indo de 3 em 3, o ponto A será negativo 6. O ponto C será positivo 3 e o ponto B positivo 6, ok? 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Então, aqui, a medida é de 3 em 3. Então, o ponto A é negativo 6. O ponto B, 6, tá? Positivos. E o ponto C, 3. Agora, questão número 3. Em uma cidade europeia, foi registrada a medida de temperatura ao meio-dia durante os 8 primeiros dias de janeiro de determinado ano. Veja os registros no gráfico a seguir, que relaciona a medida de temperatura correspondente. Então, aqui está o gráfico, né? Onde nesta reta aqui está contido a medida de temperatura em graus Celsius e nessa reta aqui está os dias do mês de janeiro, ok? De um certo ano. Na letra A, pede para a gente fazer uma tabela correspondente a esse gráfico. Então, eu vou ter duas colunas nessa tabela. A coluna correspondente aos dias, tá, do mês de janeiro. E a outra coluna vai ser a temperatura medida em graus Celsius. Então, eu deixei aqui duas colunas. Ó, primeiro dia 1. Então, no dia 1 de janeiro, quantos graus que foi medido? Então, no dia 1, 4 graus, tá? 4 graus positivos. No dia 2, foi medido a temperatura de negativo 1 grau, certo? Continuando. No dia 3, qual foi a temperatura que foi medido? Negativo 3 graus. Então, no dia 3, a temperatura foi de negativo 3 graus. No dia 4, a temperatura atingiu 0 grau, ok? Então, no dia 4, 0 grau. Continuando aqui, dias e temperatura em graus. No dia 5 agora, a temperatura foi de negativo 1 grau, certo? Agora, dia 6, temperatura foi de positivo 3 graus. No dia 7, a temperatura foi de positivo 2 graus. E no dia 8, a temperatura foi de positivo 1 graus, ok? 1 grau aqui no dia 8. Então, essa é a tabela deste gráfico. Letra B. Qual foi a maior medida de temperatura registrada nesses dias? E qual dia ela ocorreu? A maior temperatura foi de 4 graus. 4 graus no dia 1 do 1, tá? No dia 1º de janeiro, porque aqui, ó, o gráfico, ela registra as medidas de temperatura no mês de janeiro. C.
Qual foi a menor medida de temperatura e em qual dia ela ocorreu? Ó, observando aqui no gráfico, que fica melhor, a menor medida de temperatura foi negativo 3 graus. Em que dia que ela ocorreu? No dia 3, tá? Então, a menor medida de temperatura, negativo 3 graus, no dia 3 de janeiro. Letra D. Em que dia a medida de temperatura registrada foi de 0 grau? Olhando aqui no gráfico, tá? Ó, medida quanto foi 0 grau? Foi no dia 4. Na tabela, olha, também podemos observar isso. Dia 4 foi registrado 0 graus. Então, em que dia? Dia 4 do 1. Ok. Letra E. Qual foi a medida de temperatura registrada no dia 2? Vamos olhar aqui na tabela. Então, no dia 2, a medida de temperatura foi de negativo 1 grau. Então, aqui, negativo 1 grau. Certo? Exercício número 4 agora. Determine o módulo de cada um dos números abaixo. O módulo é a distância do número até o zero, tá? Então, o módulo sempre será positivo. Então, qual que é o módulo de 216? 216. O módulo de 220? 220. O módulo de 135? 135. O módulo de 21? 21. Se fosse módulo de um número negativo, por exemplo, negativo 6, seria 6. Sempre o módulo ele é positivo. Se fosse módulo de zero, seria o próprio zero, ok?